Olá, este é Conexão GAP, conectando você a diversos assuntos da sociedade, com entrevistas, perguntas dos nossos internautas, dicas GAP e uma reflexão sobre temas atuais que, com certeza, vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão GAP já está no ar. O Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês que nos assistem. Queremos estimular você a se envolver nos problemas da sua cidade e também do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo aqui a Renata Madrazo, CEO da Associação Sempre Viva de Saúde Integral, que vai conversar com a gente sobre o tema de autismo. Olá, Renata, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Nossa, que legal receber você aqui, Obrigada. né, para a gente falar desse tema de autismo, que é um tema super relevante. Sim. Né, tá em alta aí. Eu tenho umas perguntinhas, Renata, para fazer para você. A primeira é porque você fale um pouquinho sobre a associação, né, que você trabalha, né, o que vocês fazem, o impacto que vocês causam na sociedade. Conta um pouquinho para a gente. A Associação Sempre Viva de Saúde Integral, ela é composta por amigos, ela foi formada por amigos e profissionais que têm esse desejo de servir, de ajudar pessoas. Eu sou enfermeira, psicanalista e comecei a me envolver mais na área de saúde mental e ver essas necessidades. Então, a associação ela é composta de vários programas. Ela tem um programa de atendimento individual, ela tem um programa da família voltado para as famílias, principalmente as famílias autistas, né? Eu sou uma mãe atípica e temos outra mãe no nosso grupo, né? Na nossa associação que também é mãe atípica. Então, com isso, essa questão do autismo se tornou a menina dos olhos da associação. E a gente tem programas voltados para a saúde mental nas escolas, programa voltado para a saúde mental nas comunidades de fé, para as outras associações. É uma associação bem abrangente, mas nesse caso que eu estou, né, o meu convite hoje para falar do programa da Família Sempre Viva, que é voltado para esse apoio, esse suporte para famílias autistas. Interessante. E assim, tenho certeza que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Alguns Sim. pais, assim, às vezes têm dúvidas se o filho né? Não entende muito bem quais as características que o filho está apresentando ali, tem essas dificuldades. Né? Conta um pouquinho pra gente, assim, dessas características que a criança pode ali aparecer, até mesmo um adulto, né? Às vezes ele tem essa característica, como identificar. Conta um pouquinho pra gente. Eu posso compartilhar até como mãe, como eu descobri, né, do meu filho também. E, na verdade, as crianças, elas têm um marco do desenvolvimento, esses marcos de desenvolvimento são importantes ser observados pelos pais, até no acompanhamento com a pediatra, ela também acompanha. São comportamentos e atitudes que as crianças têm que se desenvolver de acordo com a idade, o número de palavras, a socialização. E, então, a partir da observação, começa-se a suspeitar. Quando a criança não está alcançando esses marcos do desenvolvimento, é necessário começar a investigar a causa. Não significa que seja autismo, mas tem que começar a investigar, já é um sinal de alerta para os pais a começar a pesquisar. Legal. E nesse caminho mesmo que você falou das características, você consegue definir para a gente assim, o que seria o autismo, para quem está assistindo, para quem está de casa, quem está na internet? Na verdade, o autismo ele não é uma doença, é um transtorno, né, do desenvolvimento. A criança é uma mudança na sua organização cerebral. A criança ela nasce autista, ela não vai ficar curada do autismo, ela é autista. É uma característica da pessoa. Então, ela não é uma doença, não é uma coisa pré-existente. Na verdade, a importância das terapias é para melhorar essa relação, algumas dificuldades que ela tem com a interação, por exemplo, sensibilidade sensorial, seletividade alimentar. E aí também tem a questão dos níveis, né? Porque a gente tem o autismo do suporte do nível 1, suporte do nível 2 e 3, que vai demandar mais atenção e mais intervenções. Então, a questão do autismo, a criança precisa, quanto mais
jovem for o início do tratamento, por exemplo, na primeira infância que a gente fala, né? Descobrir na primeira infância, ao ver esse acompanhamento com as intervenções, e é uma equipe multidisciplinar, de vários profissionais da saúde para atender essa criança, mais adaptações e você vai conseguir ajudar essa criança no seu desenvolvimento. Uhum. E lá na associação, como é que funciona o trabalho com as crianças? Quem que pode ir? Nós atendemos muitas pessoas, né, que muitas vezes não têm um convênio, né, ajudamos os pais, né, principalmente na questão, né, do atendimento e elaboração do luto do filho idealizado. Isso é muito importante, as famílias estarem atentas a isso, porque há muita negação. A criança mostra evidências e o pai muitas vezes não quer enxergar, isso atrapalha muito o tratamento e perde-se muito tempo para procurar essa ajuda para o seu filho. Então, a gente trabalha ajudando os pais, ajudando esses pais a serem coterapeutas para ajudar a participar desse processo também de ajudar o seu filho. Os atendimentos também com algumas avaliações pontuais de psicopedagogas, especialistas em autismo e o transtornos correlatos, especialistas em terapia comportamental e psicólogos. E aí ajudamos a fazer esse processo de relatórios e ajudando a encaminhar essas crianças completando esses relatórios para os médicos que vão dar continuidade com mais informações. Entendi. É como se fosse um braço direito, né? Um suporte, na verdade. Porque às vezes o pai fica perdido, tem um diagnóstico, não sabe por onde começar, né? Não tem condição de ter acesso às terapias. E isso aí é complicado, né? Imagino. E assim, né, tratando disso, eu imagino também que tem grandes desafios lá na associação. Sim, né? Com certeza. Temos sim, né? Para ampliar isso aí e ter mais parceiros para nos ajudar. Interessante. E assim, você consegue descrever assim, o que né, a sociedade pode ajudar de alguma forma para esses desafios serem sanados? Olha, assim? muitas coisas. Pode apadrinhar crianças, né? Outros profissionais podem abrir, como nos nossos profissionais, parte da sua agenda, né? Se você é um médico, um pediatra, neuropediatra, se você é um pediatra, um outro profissional, um fonoaudiólogo, um TO, pode abrir espaço na sua agenda e poder atender crianças que a gente pode estar encaminhando. E isso aí ajuda demais, porque nós precisamos agora, o nosso desejo é ter o NAT, né? Na verdade, estamos gerando um filho dentro do projeto, que é o Núcleo de Assistência Terapêutica Infanto-Juvenil, para atender tanto crianças e adolescentes e as famílias num espaço maior, para que tenha, né, mais acesso com mais profissionais, para a gente poder aumentar essa demanda de atendimento. Eu acho que isso fica um convite, né? Com certeza. Para você que está nos assistindo aí, que você que é da área da saúde, que quer ajudar. Depois a Renata vai deixar o contato aqui para você conhecer um pouco mais, né? Mas é muito interessante essa participação. Renata, tem uma perguntinha bem legal aqui, que é qual é o momento que a criança ou que a mãe, né, que os pais, eles chegam até vocês, como é que eles... qual é a hora certa deles buscarem esse tipo de ajuda, né? Você sabe falar pra gente assim? Não, na hora certa que tem duas situações. Tem duas situações que antes de ter o diagnóstico e o pós-diagnóstico. Geralmente são coisas bem pontuais. Antes do diagnóstico, o pai chega ali ansioso, realmente perdido, porque eu passei por isso, tendo conhecimento. A gente fica realmente a sensação que o mundo, né, abre debaixo dos nossos pés, e aí a gente precisa se localizar para começar a procurar a avaliação dos profissionais, porque esse é o antes, né? Que a gente está na suspeita. Então, tem que levar no fonoaudiólogo, tem que levar passa pelo neuropediatra, por psicólogos. E aí começa a visita mesmo, as consultas pontuais da equipe multidisciplinar. A partir do momento vai fazendo essas avaliações com a escola, gente. A escola também eu quero destacar aqui, é um fator muito importante, porque a escola acompanha esses marcos do desenvolvimento da criança, né? Principalmente na educação infantil. Então, muitas vezes o pai não está percebendo e é a escola que começa a pontuar essas observações e aí que entra essa questão dos pais muitas vezes não querem aceitar. Começa, né, a gente encontra muito isso, aquela negação. Então, fiquem atentos aos relatórios da sua criança na escola, porque a escola consegue perceber, né, nesses marcos de desenvolvimento que a criança precisa aprender. Então, aí já também é um fator, a escola precisa participar também desse processo. Então, os pais começando a estudar também, a ler mais, a se informar mais, porque há muita desinformação. Isso leva muito preconceito, dificulta mais ainda esse processo,
Porque a criança precisa entender, ela precisa ser amada, independente, né, dessas questões. Isso faz passar segurança. É muito importante os pais estarem participando nesse processo como coterapeutas e juntando tudo isso até fechar, né, com o diagnóstico médico, com esse laudo final, né, do autismo, e a partir daí começar também dar continuidade à medida, porque o autismo ele é muito amplo, cada autista é singular. Então, eles vão ter necessidades diferentes. E aí, dar sequência ao tratamento, ao acompanhamento, para que essa criança ela esteja mais feliz possível, esteja confortável, adaptada aos ambientes escolares, aos ambientes de passeio, aos ambientes de casa, de acordo com as suas necessidades. Perfeitamente. Muito interessante essa questão da escola que você comentou bem, É né? muito importante, o papel da escola é importantíssimo, porque ela, às vezes, ela primeiro que vai perceber do que o próprio pai. Porque o pai acha que é normal, a criança demora. E aí, gente, tem uma outra questão. O pessoal fala assim, mas o menino, no caso de menino, foi a condição com meu filho. Menino demora mais para falar, menina fala mais cedo. Aí entra várias, cada um tem o seu tempo. Gente, cada um tem o seu tempo, mas tem que ficar atento. Existem marcos para, né, a gente poder observar esse desenvolvimento da criança. Então, o pai não precisa ficar preocupado achando que porque não tá com autismo. Não, mas tem que olhar, tem que investigar. Ou mães também são muito instintivas de perceberem que seus filhos não estão desenvolvendo como outro filho, que já são mães de outras crianças. E aí você começa, se tem uma dúvida, é melhor você pecar, vamos falar assim, pelo excesso do que pela falta. Beleza. E assim, e a respeito da sociedade, né? Lidar com a pessoa que tem o autismo ali, você entende que tem que ter um tratamento especial? Como é que a sociedade, ela enxerga esse tipo de situação? Olha, eu acho que a maior angústia, eu falo como mãe, né, relacionada ao autismo, é essa resposta, como o nosso filho vai viver nessa sociedade tão preconceituosa, como vai se relacionar com tantas agressividades, comparações, com bullying. Então, a gente precisa divulgar, informar a sociedade cada vez mais e sensibilizar. Quantas reportagens, ultimamente, nós vimos em aeroporto, discriminações em avião, aeroporto, até em comunidades de fé, que estamos fazendo esse trabalho também, né, de conscientizar, de preparar pais, para que essas crianças também tenham todo o acesso aos ambientes com as suas famílias. Então, ainda as famílias enfrentam muito preconceito, principalmente quando a criança tem um nível de suporte maior. Quando ela tem um nível de suporte 1, é mais tranquilo, mas a partir, né, do 2, dependendo para o nível 3, isso dificulta muito. Entendi. E a gente até viu, estava vendo um artigo científico de um neurologista, Paulo Liberalesco, que é uma referência. Ele estava colocando numa live a respeito do aumento de mães, isso é uma questão de saúde pública, importantíssimo. O aumento de mães que estão vindo a óbito, diminuindo o tempo de vida delas, porque muitas vezes essas mães ficam sem se cuidar, porque se dedicam totalmente aos filhos, ficam muito sob estresse, muitas tensões, acabam não saindo de casa e adoecendo. Então, está diminuindo a expectativa de mães. Já tem pesquisas sobre isso de crianças autistas. Nossa, uma consequência para os pais, para a mãe ali no caso. Então, a família toda precisa de suporte. A criança precisa de atenção especial e a família precisa também dessa atenção. E assim, o que você enxerga de políticas públicas, né? O que pode ser feito, o que nós já temos hoje, o que pode ser melhorado, os desafios em relação a isso? São muitos desafios, porque né, no SUS ele tem os profissionais. Os CAPs têm os profissionais para atendimento de crianças e adolescentes, né, com TEA e outros transtornos mentais, né, no caso também. Só que é muito incipiente, é insuficiente. Porque a criança precisa de vários profissionais. E muitas vezes há essa congestão mesmo, as crianças não conseguem acesso pela a demanda ser muito grande. Então, precisa de centros de referência. Aqui em Belo Horizonte, nós precisamos de um centro de referência para autismo. Temos muitas mobilizações de ONGs, associações, agora a gente vai estar em contato com mais outras associações voltadas também com essa causa, mas precisa da iniciativa privada, de parcerias com a iniciativa privada, o terceiro setor, né, que eu estou falando das associações, investimento mesmo para que a gente consiga
ajudar essas famílias, ajudar a sociedade, ajudar as escolas. As escolas também precisam, os profissionais precisam ser capacitados para lidar com atendimento para essas crianças, que dentro da sala de aula elas precisam de um olhar especial. E muitas vezes os professores não têm essa formação e é cobrado até dele. Então, é algo que é até injusto, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que toda a sociedade tem que estar envolvida. Tem que capacitar, tem que capacitar, né? Dar informação, fazer essa conversa, o setor público, privado, o terceiro setor, para poder ajudar dar acesso, porque eu acho que a maior frustração de um pai é ele saber que o filho dele tem um autismo e está sendo privado. Gente, isso é muito triste. Está sendo privado de ter um atendimento, de ter um profissional. É desesperador. E aí a gente vê o custo é alto, né, dos profissionais, porque são muitos profissionais. É uma equipe multidisciplinar que a criança precisa. Então, tem outras crianças que precisam de medicação, aumenta mais esse custo. Então, é algo que é muito importante, precisa de um olhar público muito importante. Eu tenho certeza, né, que seria muito interessante, né, o Estado olhar para isso, essas políticas públicas andarem mais, dar uma atenção maior para esse público, né? Com certeza. E Renata, né, já que na associação, né, com certeza tem pessoas voluntárias que trabalham lá, tenho certeza que já deve ter um número legal de pessoas, mas também tenho certeza que precisam, né, de mais pessoas se engajarem no projeto, né? Então, conta pra gente um pouquinho aí quais são as necessidades, como que os voluntários podem chegar até vocês, né, deixa também o contato de vocês, né? Nós temos a página da Sempre Viva no Instagram, que é @SempreVivaDSI, de saúde integral. Uma que eu já falei, que é essa questão que profissionais que se dá essa área de saúde, fisioterapeutas, nós temos esse tipo de parceria, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras, podem estar, né, nos ajudando a abrir determinadas, né, na sua agenda, 2 consultas, para atender, que a gente possa estar encaminhando essas pessoas que chegam até nós. Através de apadrinhamento, né? Se você conhece uma criança que é carente, tem necessidade, então apadrinhar, ajudar, né? a custear, ajudar dessa forma, né? Porque às vezes a pessoa não tem a passagem. Não tem a passagem. E uma coisa que eu ia falar aqui, não posso esquecer, numa família que muitas vezes a pessoa não tem passagem, não tem dinheiro para custear a passagem, remédio, né? Que são às vezes remédios caros. Então envolve muitas coisas. Um dinheiro de uma passagem para ter acesso para terapia. Né? Então, são muitas questões sociais que estão envolvidas nisso também. Então, pode ajudar dessa forma, pode ajudar divulgando para outras pessoas, outras associações, para dar suporte, né? A gente fazer parte de uma rede mesmo, todo mundo se apoiando. Eu tenho isso aqui, eu posso te ajudar. Eu tenho esse profissional aqui, tem agenda, eu posso te ajudar a fazer essa troca. É uma rede solidária, de amor. Ah, que legal. Não, acho que é essencial, né, para a sociedade. Sem amor, né? Não tem como. Renata, né, infelizmente o nosso tempo aqui, né, chegou ao fim, né? Eu te agradeço muito pela sua presença, todo meu, eu que agradeço a oportunidade. Contribuições riquíssimas. Obrigada. Estamos de volta com a Conexão GAP e quem está aqui com a gente é a integrante do GAP, Cássia da Silva, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Olá, Cássia. E qual é a pergunta de hoje? Olá, Washington. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui com vocês. A pergunta de hoje é de um telespectador de Sabará, Tiago Brito. Ele pergunta como podemos otimizar a inclusão das pessoas com deficiência nas igrejas. Olá, Tiago, a sua pergunta é muito pertinente. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, quase 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas em todos os ambientes, inclusive na igreja. Temos por perto pessoas que possuem algum tipo de deficiência.
Diante disso, percebe-se que há a necessidade de sabermos conviver com o diferente. Incluir as pessoas com deficiência nas igrejas não é uma tarefa fácil. A inclusão vai muito além de dar acessibilidade. Ela também requer a capacidade das pessoas em lidar com as diferenças. Às vezes, as pessoas com deficiência se distanciam da igreja pela falta de pessoas preparadas para saber lidar com esse tipo de público. A palavra de Deus, em Gênesis 1:26, nos mostra que somos criados à imagem e semelhança dele, o que significa que todos são iguais perante ele. Em 1 Coríntios 12, Paulo fala da igreja como um corpo, sendo que cada membro é indispensável e tem a sua função. Apesar de sermos diferentes, todos temos o valor no reino de Deus. Fomos criados para um propósito. A igreja é chamada a ser uma comunidade inclusiva das pessoas com deficiência, dando a todos a oportunidade de desempenhar um papel na igreja, podendo desenvolver dons e talentos. Eu quero sugerir aqui algumas atitudes e ações importantes para que haja a adequada inclusão das pessoas com deficiência na igreja. Trate-as sempre de forma natural e respeitosa. Aprenda a zelar pelo bem-estar delas, buscando entender as suas dificuldades. Utilize, se necessário for, linguagem mais simples e clara para otimizar a compreensão e estruture também um ambiente previamente com materiais e recursos necessários e capacite também os voluntários quanto ao manejo das diversas deficiências e tenha conhecimento das leis que abordam o direito das pessoas com deficiência, para ajudá-las a serem incluídas na sociedade. Essas são apenas algumas dicas para favorecer a inclusão, quebrando as barreiras do acesso das pessoas com deficiência. Lembrando que, juntamente a tudo isso, não pode faltar a compaixão por essas vidas. Porque esse é o mandamento do Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. Então, Tiago, espero que tenha respondido a sua pergunta. E você também, se você quiser participar do GAP Responde, é muito fácil. É só seguir o nosso perfil no Instagram, @gap.unec, e enviar pelo direct a sua pergunta com o seu nome, a sua cidade e a hashtag GAP Responde. Até mais! Muito obrigado, Cássia. E como esse programa gosta muito de levar conhecimento para você, não pode faltar a dica GAP do dia. E dessa vez quem vai dar uma dica super legal para a gente é a integrante do GAP, Gláucia Soares. É com você, Gláucia. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço traz para você diversas dicas de livros, sites, eventos e muito mais. Dicas que com certeza irão edificar sua caminhada cristã e cidadã. E a dica GAP de hoje é o filme Mais Que Vencedores, de Alex Kendrick, mesmo diretor de outros filmes cristãos, como Quarto de Guerra e Prova de Fogo. Esse filme traz a história de John, técnico de basquete, que se vê numa situação difícil na vida, em que ele tem que mudar o seu campo de atuação. Na cidade dele, a maior fábrica foi fechada e várias pessoas mudaram para outra cidade. Com isso, a escola, em que ele era técnico, o convocou para treinar outro esporte, que ele não gosta, não estava familiarizado. Isso foi algo muito desafiador para ele e para toda a sua família. Além disso, tem outro personagem, a Hannah, uma jovem que é treinada pelo John, que tem uma limitação física e que precisa também superar os seus próprios limites. É um excelente filme que traz vários temas como identidade, superação, paternidade e fé. Eu recomendo para vocês, então anote aí, Mais Que Vencedores, O Que Te Define, de Alex Kendrick. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Gláucia. Muito obrigado pela participação e pela excelente dica. Agora nós vamos para a nossa reflexão bíblica. Bom, a Bíblia mostra nos evangelhos que Jesus Cristo se manifestou como Deus que cura, livrando o incontável número de pessoas de suas enfermidades. Em muitas ocasiões, os enfermos eram arremessados sobre ele. O que muitos não sabem que eles tocavam em Jesus e eles eram curados.
Jesus sempre se compadeceu dos enfermos e demonstrou seu desejo de curá-los. É isso que nós vemos na cura de um cego, relatado no Evangelho de 2 João, no capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos de realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com a saliva e aplicou aos olhos daquele homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Naquela ocasião, os discípulos estavam procurando um motivo de pecado para o fato daquele homem ter nascido cego. Eles não estavam sequer pensando na possibilidade da cura, mas Jesus respondeu dizendo que o motivo da enfermidade não era um pecado, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Jesus sempre olha para a oportunidade de cura e não para as explicações humanas que nós procuramos dar aos nossos problemas. Ele enxerga a solução e não coloca barreira que nos impede de chegar àquele sucesso. Hoje, creia que Jesus está ao seu lado, não para questionar os motivos do seu fracasso ou qualquer outra limitação, que você esteja enfrentando. Ele está com você para curar e para te dar uma nova vida. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Que Deus te abençoe muito e até a próxima semana.